As palavras de hoje falam sobre a indulgência. Em específico, o subtítulo que ninguém, sendo perfeito, segue-se que ninguém tem direito de repreender o próximo. Seguramente, uma vez que a cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, aqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é uma razão de fazer com moderação, com um fim útil e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis, e ainda a censura que lança sobre os outros, e ao mesmo tempo deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não terá então merecido. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgados. Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente, em vão, ver por toda parte senão o bem? Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento ao próximo, preciando-o sem a necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo senão para nisso comprazer com o sentimento e a benevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de um outro modo quando lançado um véu sobre o mal, para o público que se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal. Quer dizer, para escutá-lo e evitar que a censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ou moralista. Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse as suas perfeições? O que o Evangelho nos diz hoje, meus irmãos? Ele fala sobre a indulgência. Esse sentimento que anda junto da tão pura e famosa caridade e que sem ela a fé também não existiria e por fim também não existiria o amor. A indulgência é a união dessas três virtudes, da caridade, do amor e da fé, nas quais unificadas nos fazem ter maior empatia, maior compaixão, maior entendimento e maior união com todos os que existem a nossas voltas. A indulgência vem para nos transformar e para mostrar os caminhos que devemos seguir em nossas vidas, pois existem diversas vozes dentro de cada um de nós, e principalmente uma delas, chamada o ego, que é a que nos fala muitas vezes que não vamos aceitar as condições, as ofensas, as dores, as dificuldades do que os outros nos causaram. Como dizem essas palavras, muitas vezes, quando passamos por dores causadas por outras pessoas, replicamos esse sentimento com muito ódio, muito rancor, com muito desgosto e devolvemos na mesma moeda, através da dor. Mas o nosso Mestre, há muito tempo,
ele vem dizer que devemos perdoar não só uma vez, não só 2 vezes, nem 3 e nem várias vezes, mas 70 vezes 7. E ele falava isso por metáfora, pois 70 vezes 7 é um número muito grande. E ele quis dizer que devemos perdoar infinitamente, quantas vezes forem necessárias. Pois ele provou com a sua vida que o perdão existe, apesar de qualquer dor que possam lhe causar. Então ele se entregou para nos mostrar o verdadeiro caminho da indulgência, pois ele sentia o pleno amor por nós. Ele sentia a plena gratidão e tinha muita fé no nosso Criador, pois ele tinha certeza que o momento dele chegasse, ele estaria no momento seguinte junto ao nosso Criador. Então o maior exemplo que temos de indulgência vem do nosso Mestre Jesus, que nos guiou ao longo desses anos, e depois de 2000 anos do seu desencarne, ainda temos inúmeros exemplos a quais achamos muito difíceis de seguir. Essas palavras falam do que adianta sermos egocêntricos, ou seja, deixarmos o nosso ego nos dominar e fazer com que ele nos faça falar, agir e emanar sentimentos ruins a todos aqueles que um dia já fizeram boa parte das nossas vidas. Devemos esquecer a dor com que essas pessoas nos causam. Devemos esquecer as dificuldades que essas pessoas nos fizeram passar. E as palavras ainda dizem que não devemos divulgar o mal, o erro, a dor na qual passamos causada por outrem. Devemos sim nos apegar a essa fé, a essa bondade e aos exemplos que foram deixados não só pelo Mestre Jesus, mas por todos esses irmãos iluminados que um dia já passaram por essa terra. E devemos acreditar que ao invés de divulgar o mal, possamos divulgar apenas o bem, a mensagem de amor, de carinho, de paz e de perdão. E quando conseguimos nos livrar dessa parte do nosso eu, essa que nos faz sentir vergonha por termos perdido, por termos errado, por termos ofendido, é que estamos cada vez mais conectados com o nosso Criador. As palavras bíblicas ainda dizem que somos feitos à imagem e semelhança de nosso Deus. E as palavras dizem que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é perfeito, é único, onipresente, onipotente e onisciente. E se o nosso Deus é tudo isso, e se nós somos imagem e semelhança dele, por que permitimos a imperfeição em nossas vidas? Por que permitimos a tristeza se o nosso Deus é a felicidade? Por que permitimos a dor se o nosso Deus é a saúde? Por que permitimos o ódio se o nosso Deus é o amor? É que esquecemos que somos a imagem e semelhança dele. E que a partir disso podemos criar qualquer realidade que a nós é sonhada. Tudo está ao nosso alcance. Tudo é de nosso merecimento, desde que trabalhemos em prol dessas conquistas. Nada virá até nós sem darmos algo em troca. Nada virá até nós se não acreditarmos que somos um só com esse Criador. E a indulgência nos aproxima. O amor nos aproxima.
a fé nos deixa muito próximos e a caridade nos unifica com todos esses sentimentos. Abram os corações e sintam esses sentimentos puros e verdadeiros e deixem de lado essas preocupações, pois elas nos afastam do caminho da verdade e do caminho do bem. Então, a cada vez, ou assim que saímos daqui, e possamos lembrar as desavenças que ainda temos, os perdões que ainda devemos fazer e dar, e os perdões que devemos receber, lembremos-nos que somos a imagem e semelhança de nosso Criador, e que se Ele é perfeito, eu também serei, e eu também sou. Só basta cada um de nós permitir e fazer florescer ainda mais essa centelha divina que há dentro de cada um de nós. Sejamos indulgentes, sejamos caridosos e tenhamos amor uns com os outros. De olhos fechados, meus irmãos, peço que elevem os seus pensamentos a Deus e a Jesus e que eles nos conectem com toda essa egrégora espiritual, que nos iluminem, que nos purifiquem, que nos transformem, que nos elevem. E que todas essas preocupações, essas angústias, esses medos, esses rancores sejam deixados de lado e levados para os nossos irmãos de luz, pois eles possuem o maior conhecimento e sabedoria de como lidar com cada uma dessas preocupações. Que nesses instantes de conexão possamos sentir esses nossos irmãos tocando em cada uma das nossas células, curando-as, elevando-as, energizando-as, e que o amor de Cristo desça a cada um de nós, que nos ilumine, nos purifique e nos eleve a cada segundo. Que possamos levar essa luz ainda para aqueles que aqui não puderam estar hoje, que possamos levar essas mensagens para aqueles que precisam ouvir, fazer com que essa corrente cresça, essa corrente de amor, de luz e de paz. E assim, em uma só voz, oremos a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males.